Pessoal, agora a gente vai para algo mais ideológico, né? Queria conversar aqui sobre a doutrinação ideológica que acontece, a gente sabe, nas faculdades e nas escolas, né? Eu já tenho 3 filhos grandes, né? 3 grandões, já são adultos, jovens adultos mesmo, mas também estou com uma que vai fazer 3 anos, né? E, na verdade, hoje em dia, eu tenho medo de colocar um filho numa escola ou numa universidade. Antigamente, naquela época, também era muito menos experiente, né? A gente, não, coloca na escola, entra na faculdade, ótimo. Mas eu não enxergava o que eu enxergo hoje. E existe todo um emparelhamento, né, dentro dessas instituições de ensino. E eu queria que vocês falassem, principalmente vocês aí que são jovens aí, que lidam com jovem atualmente. O que é que vocês acham sobre isso? Começando por Netinho aí. Então, posso até citar, estou na faculdade, estou cursando curso de psicologia, não vou citar o nome da faculdade, obviamente, mas... Vai se pagar, gente. Mas a gente pode observar claramente quem faz parte desse meio, quem está todo dia indo para a faculdade, participando, principalmente cursos específicos de uma certa área, tipo de humanas, por exemplo. Então ele tem esse adendo muito maior, muito mais enraizado no coração, de querer lutar por certas causas, de querer estar ali sempre com a voz ativa. E a gente precisa, como igreja, entender que nós também temos que ter uma voz ativa. Então, eu passei nesse ano passado, na verdade, né, no ano passado, por isso. Eu vi pessoalmente, cara a cara, como as pessoas não têm medo de se posicionar. Eu chegava na faculdade, estava tendo aula normal, o professor chegava com todo fardado, vestido do político que ele era favorável, do político que ele se agradava. Na faculdade, dentro do bloco da faculdade, tinha estandes de pessoas vendendo blusas de um candidato específico e de outro não. Até um certo momento que aconteceu que um grupo se movimentou, fez tal lá, um grupo opositor fez um grupo no WhatsApp e tal, dizendo, olha, a gente vai entregar aqueles adesivozinhos, vai entregar isso, aquilo, outro na faculdade, pá, beleza, num certo dia, acho que era uma terça-feira. Chegou lá, tipo, tinha mais de 300 alunos da oposição xingando, mandando embora, dizendo isso, dizendo aquilo, ao ponto da faculdade fechar por 3 dias seguidos, por coincidência, no momento que ia ter uma passeata em favor do candidato opositor. Entendi. Pode ser coincidência? Quem sou eu para dizer que não? Verdade. Mas é muito suspeito ter acontecido uma coisa num dia, no outro dia fechar por 3 dias seguidos até passar a eleição para que voltasse tudo. Então a gente tem visto que as pessoas têm se posicionado, mas o outro lado não tem o direito de se posicionar. Não tem a oportunidade de se posicionar porque, não, tá errado. Sim, mas se você quer que eu lhe ouça, você também precisa estar aberto a me ouvir. A gente precisa ter uma conversa. A gente sabe que hoje é muito difícil existir uma conversa sadia entre pessoas de oposição, mas nós precisamos também nos posicionar, não ficar com medo do que os outros vão dizer. Porque eles não têm medo nenhum de se posicionar, de dizer, eu penso assim, eu digo que essa ideologia é a certa por isso, por aquilo, eu acho que você está errado por isso, por aquilo. Eles não vão, em momento nenhum, deixar de se posicionar. A gente precisa também tomar uma posição como igreja, de dizer, esses são nossos princípios. Se vai de encontro com o princípio, eu não posso estar de acordo. É isso aí. Eu também tive a oportunidade de vivenciar isso em faculdade, né? Eu passei por 2 universidades e realmente, assim, é um cenário, é um ambiente que você tem que ser muito firme na sua fé e você tem que estar muito convicto de quem você é e de quem Deus é na sua vida, porque realmente é um ambiente muito propício a isso, é um ambiente com pautas extremamente progressistas, né? Que de progresso não tem nada. E são pautas assim, onde você vê uma minoria muito barulhenta. E muitas vezes essa minoria barulhenta está fazendo a maioria se calar, como o Neto estava falando. Então, assim, são fundamentos que não se fundamentam, que eles trazem, né? São pautas assim, que são pautas que têm que ser debatidas, mas não da forma que eles querem, entende? Porque, assim, é engraçado que eles costumam rotular pessoas que não abracem a causa dele. Então, por exemplo, se você não for a favor das minhas pautas, você é homofóbico, você é racista, você é machista. Então, ele sempre tem um rótulo pra você. E ninguém quer ser rotulado de coisa ruim.
Entende? Exato. Então, assim, se você me apoia, você faz parte do público do amor. Se você não me apoia é porque você tem um discurso de ódio na sua boca. E você não pode falar. Você não pode falar. Porque só a gente sabe o que é democracia. Você não tem direito de falar. Justamente. Democracia, hein? Eu lembro quando eu era criança, eu li um livro que falava sobre a roupa nova do imperador. Não sei se vocês já ouvi falar. Já leram esse livro. Não. Que ele dizia o seguinte, que o imperador, né, ele era muito conhecido, muito poderoso. Ia ter uma festa onde vários imperadores iam estar presentes. Então ele queria ter a roupa mais bonita lá do ambiente, né? Então ele contrata um alfaiate de fora e tal, e o alfaiate chega lá e diz, olha, tem um tecido aqui super especial. Agora só quem é poderoso e inteligente que consegue enxergar esse tecido. Então o imperador, ele olha assim, cadê esse tecido? E o cara chega lá com a mão vazia, o imperador, meu Deus, que tecido lindo. Por quê? Porque ele não queria ser taxado de uma pessoa que não era inteligente nem era poderosa. Então ele sai só de cueca nessa festa e o pessoal diz, olha, o imperador tá vindo aí com a roupa que só quem enxerga que é inteligente e poderoso. Aí todo mundo diz, é a roupa mais bonita que tem aqui. Ou seja, todo mundo elogiando e falando por quê? Porque não queria o rótulo de dizer que era alguém que não era inteligente ou que não era poderoso. Então, muitas vezes, isso está acontecendo na nossa sociedade. Então, a maioria está se calando por conta de minoria. Eu não estou dizendo que a minoria ela tem que ser esquecida, tem que ser oprimida de jeito nenhum. Eu acho que toda causa é válida, toda causa tem que ser ouvida, toda causa tem que ser protegida, respeitada, perfeito. Mas a gente não pode pegar uma exceção e tornar uma regra. Entende? Então é isso que estão querendo fazer. Eu lembro também de uma frase de Martin Luther King que é fantástica, que ele diz, o que me assusta não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Exatamente. Então a gente como igreja, a gente também precisa se posicionar e chegou o tempo da gente parar de ser simplesmente politicamente correto e começar a ser biblicamente correto. Boa. A gente não pode estar abrindo mão de princípios e valores eternos por simplesmente querer ser aceito por todo mundo. Jesus não foi aceito por todo mundo. Então, como é que a gente, como cristão, quer estar num lugar como esse, querendo ser amado por todos? Não tem como, cara. Infelizmente, não tem como. Então, se ferem meus princípios, se ferem meus valores, então a gente precisa também se posicionar, precisa ser firme. Então, é algo que realmente tem que ser debatido em igreja, tem que ser debatido em podcast como esse. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas, por exemplo, está tendo agora alguns movimentos na USP e em hospitais onde estão fazendo mudança de sexo em crianças de 4, 5, 6 anos. Eu vi. Então, assim, já começaram lá com esses processos. Então, assim, quem já trabalhou na área científica, eu, por exemplo, eu cursei a área da saúde e eu trabalhei em alguns projetos de pesquisa, de extensão. Cara, como é difícil o comitê de ética aprovar um estudo em animais, por exemplo. Verdade. Agora aprova uma criança mudar de sexo. Então, não entra na minha cabeça. Então, assim... E não querem diminuir a idade legal para você ser responsável pelos seus atos, né? Então, não é 18 anos, não pode ser preso. Com 16 pode votar. Com 16 não pode ser preso. Você pode eleger o presidente, mas você já pode tirar. Decidir o que você vai... Cara, meu Deus do céu. 5 anos, uma criança, ela não tem nenhum hormônio pra saber do que ela vai sentir atração. Não tem nem atração física pra começar. Porque se você pegar uma criança de 7 anos e dizer, olha, tá namorando com fulano, não. Tipo, não vai querer. Por mais que seja o sexo oposto ou mesmo o sexo, não tem. Exatamente. Criança não tem atração física, entendeu? Ela pode ter um carinho, pode ter uma admiração, mas atração física não tem. Biologicamente, não existe isso, entendeu? Então é isso que estão sendo cada vez mais pregado nem só na universidade, escolas isso já acontece sim. Então são coisas que a gente tem que ser falado num lar cristão, tem que ser falado na igreja, tem que ser falado no nosso meio também, porque a nossa geração, a nossa juventude, ela precisa saber se posicionar. Muitas vezes a gente blinda, né, os nossos filhos, nossos amigos, os nossos jovens. Não pode falar de sexo na igreja, não pode falar de pornografia. Cara, se não falar na igreja, se não falar em casa, vai falar na escola. E de forma deturpada, que é pior. Exato, entendeu? Exato. Então, é isso. E aí é que entra também o papel da família. Porque antes do jovem chegar lá na faculdade, e esse é um problema também, acho que a gente passa muito com a juventude e tal, é o medo de ir pra faculdade e se desviar. Isso. Mas e se eu for pra faculdade? E se eu for levado por esses conceitos? Se você for levado é porque você ainda não está enraizado em algo. Isso. Se você deixar fluir por onde o rio for, é porque você ainda não tem suas raízes no lugar certo. E aí entra o papel também da família. Porque na verdade, o papel de educação, ela é principal da família. Porque o nosso principal é onde a gente nasce, é nosso primeiro contato. Eu estou pagando, inclusive, uma cadeira
sobre psicologia e família, e aí a gente vai ver a transformação da família durante o tempo. E aí cada efeito político gerado também gera um efeito na formação, na conjuntura e de como é que é olhado socialmente a família, os papéis, valores de pai, valor de mãe, perfeito, valor do filho, a responsabilidade, a autoridade, que também é um fator muito importante. Então, quando a gente dá espaço para que os de fora controlem os nossos filhos, ou aqueles que estão ali debaixo da nossa cobertura, principalmente vocês que são pai, assim, eu não tenho filho ainda, mas a partir do momento que a gente, como família, abre mão dos princípios de educação, dos princípios de doutrinação, dos princípios de trazerem valor. Porque a família é onde a criança aprende seus valores, é onde a criança aprende o que é certo, o que é errado. Porque já vai dizer um ditado, né? Costume de casa vai à praça. Isso. Então, se ele está sendo deturpado na faculdade, na escola, é porque em casa ele não está sendo discipulado no lugar certo. A palavra do Senhor vai dizer: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não irá se desviar. Isso mesmo. Se ele sabe o caminho, ele vai continuar no caminho. E outra, né, cara? É Bíblia. Bíblia. É preciso conhecer a palavra. A própria Exato. Palavra fala, né? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, muitas vezes, a gente é levado por ideologia, por doutrina. A palavra fala o quê? Que a gente precisa atingir um nível de maturidade. Por quê? Para não ser levado por qualquer evento de doutrina. Exato. Qualquer opinião alheia, entendeu? Então, se você não tiver uma estrutura, não tiver uma base, não tiver um fundamento, você vai ser levado por qualquer coisa. Não se engane, não. O que é que Paulo fala? Não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, assim, muitas vezes a gente está sendo corrompido, a gente está sendo levado, a gente está caindo em qualquer papinho, qualquer coisa. Por quê? Porque não está enraizado, não tem fundamento, não se alimenta da palavra, entendeu? O próprio Jesus, ele foi tentado pelo próprio Satanás no deserto, na sua identidade. Satanás estava o tempo todo: se você for filho de Deus, faça isso; se for filho de Deus, faça aquilo. Mas Jesus já tinha ouvido de Deus: você é meu filho amado, não tenho meu prazer. Acabou. Então, ele já tinha aquela palavra enraizada no seu coração. Então, muitas vezes a gente não para ouvir a voz de Deus, não para ouvir o que Deus fala a nosso respeito. E quando uma pessoa chega e diz: não, você é isso, não, eu sou isso. Você acaba aceitando e acaba trazendo aquilo ali para sua identidade, onde não é. Entende? Exatamente. Então aí que tá o problema. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso aí. É interessante, né, que o incrédulo, ele sabe muito mais o poder que a Bíblia tem do que, às vezes, muita gente está dentro da igreja. É isso. É verdade. Você vê, Hitler manda queimar as Bíblias, né? Você vê que as pessoas perseguem os cristãos porque eles têm um poder. Tem um filme que é um clássico, né, chamado O Nome da Rosa, com o Sean Connery. E ali mostra, né, o pessoal que tinha poder por ler a Bíblia, não querendo que os outros tivessem o mesmo poder, tivessem o mesmo acesso à palavra de Deus. E é tanto que os padres começam a tocar, né, na Bíblia, e está com veneno ali, né, quando eles passam na língua, né, para passar as páginas, começam a ter várias mortes ali no local. E depois, no final, você vai ver ainda as pessoas colocando fogo, ateando fogo na biblioteca para ninguém ter acesso ao poder que a palavra traz. Tem um estudo do Centro de Engajamento Bíblico que fez uma pesquisa, né, com cerca em torno de 40 mil americanos, de crianças de 8 até anciãos de 80 anos, para ver o que é que a leitura da Bíblia ela fazia com a pessoa, com o ser humano. Ele vai mostrar o que foi que aconteceu, né? Ele vai dizer... Deixa eu ler aqui, né? A leitura da Bíblia realizada 1 ou 2 vezes por semana, podem ser até mesmo aquela realizada no culto, quando o pregador diz: abra sua Bíblia e tal. Esse tipo de leitura tem efeito quase insignificante. Então, se você lê 1 ou 2 vezes por semana, é a mesma coisa basicamente que não ler. A leitura da Bíblia 3 vezes por semana trouxe um leve reflexo na vida do leitor. Mas a verdadeira descoberta se mostrou quando o discípulo lê a Bíblia 4 vezes ou mais por semana. E ele vai mostrar o que acontece quando a pessoa lê 4 vezes ou mais. Primeiro, sentimento de solidão cai 30%. Nossa. Probabilidade com a raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos cai em 40%. 57% menos chances de problemas com álcool. A ação de compartilhar a fé aumenta 200%. Aumento no discipulado, 230%. Sentimento de estagnação espiritual cai 60%. 61% menos de chance de envolver com pornografia. Entre outros e outros. Espetacular. Impactante, né? Aí você vê na educação, se você olhar,
a gente não tiraram, né, as coisas que faziam a gente se aproximar da palavra de Deus. Tiraram sociologia, tiraram religião. Eu tive aula de religião. Moral e cívica, pronto. Moral e cívica a gente vê lá no religião, práticas para o lar, para o cara ser um preparado para ter um lar. Então foram cortando tudo isso aí. Por quê? É programado? Eu acredito que sim. Então a gente tem que olhar que local a gente tá entrando. Eu participei de um tempo de um colégio público, né? Eu tive uma parte da minha educação do colégio público e depois eu fui para uma escola particular. Aí voltando, né? Porque a gente falou da universidade, mas o que é que meus professores falavam? Já tinha uma ideologia. Todo mundo tem uma ideologia. Um filme tem uma ideologia, um livro tem uma ideologia, uma novela tem uma ideologia. Então, quem é que está escrevendo aquilo? Antes de eu ler um livro, eu vejo quem é o cara. Quem é que está fazendo aquele autor daquela novela que o cara está fazendo? Entende? Então, quando eu comecei a estudar, né, eu vi que os professores começaram a mostrar o quê? Que, não, o empresário ali, o empresário é o cara que chegou a ser rico porque ele oprimiu alguém. Ele deu um salário baixo, muito baixo, e oprimiu, roubou alguém. Roubou, não, furtou, né? Eles diziam roubou porque está na cara ali. Então, um empregado para que ele fosse rico. Parece que é lógico, mas não é. Então, isso jogava aquela classe que estava ali querendo ascender, né, que era o pessoal que vem numa classe menor, né, que já está ali num colégio público que não tem condições de pagar um colégio particular, pensando que, assim, não tem jeito, meu irmão. Esses caras que estão aí são meus inimigos, esses empresários são inimigos. E aí causavam já uma divisão. A coisa já vem de muitos anos. Então, aquela divisão foi pregada na mente da população. Então, pode ver que se você for para um pessoal mais pobre, ele tem raiva do cara que tem dinheiro. Porque ele acha que ele é oprimido pela pessoa que tem da classe média ou classe alta, né? O cara que é rico. Então, o pobre tem raiva do rico. Por quê? Porque ele foi pregado na cabeça dele que o quê? Que aquele cara que está ali, que é empresário, que conseguiu vencer, foi às custas dele. Isso. Mas quando eu cheguei numa escola particular, que todos os meus professores eram empresários, que estavam ali numa sociedade para dar aula e para preparar para o pré-vestibular e já num colégio de um nível maior, o que eles diziam? Eles diziam, o sistema é assim, porque assim, o cara que tá ganhando um salário mais baixo é porque ele não se dedicou tanto. Porque se ele tivesse condições de estudar, se ele fosse um guerreiro, se ele dedicasse mais tempo para estudar e se dedicar, ele seria um empresário amanhã, no futuro. E ali ele poderia ser rico também. Mas só que se criou o quê? Uma dependência, um assistencialismo e sempre levando o cara a ser o quê? Pequeno, né? Sempre menor. Você pode ver, na Bíblia não, ela diz o quê? Ela diz que você... Meu irmão, Deus lhe pegou por cabeça. Eu vou pegar você por cabeça, não por cauda. Ele projeta você lá pra frente. Não coloca você como pequeno. Se você olhar, tá na minha caneca aqui, dá uma lida aí pra ver o que é que tem aqui. Eu nasci pra vencer e ter uma vida abundante. Vê. Então, o que Deus ele promete? Você vai ser um vencedor. Nosso povo não é aquele que avança e nunca retrocede. A gente não retrocede. Então... a gente vê que tem uma cultura maligna de mostrar isso. Que há uma classe que nunca vai sair daquele local, que jogando um contra o outro. Eu acho que a gente tem um povo só. E assim, eu creio que nada disso é por acaso, sabe? As coisas que a gente vê na nossa sociedade têm sido plantadas há muito tempo. Olha isso aqui. Em 1913, Lenin escreveu o Decálogo, que apresentava ações táticas para tomar o poder de alguma nação. E esses 10 mandamentos dele diziam o seguinte: primeiro, corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Isso em 1913. Sim. Segundo, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Terceiro, divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Quarto, fale sempre sobre democracia em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Quinto,
colabore para o esbanjamento do dinheiro público. 6º, coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. 7º, promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. 8º, promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as caibam. 9º, contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença das promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse de causas socialistas. E 10º, procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Esse é o jornal de hoje de manhã, né? Só pode ser. Cara, relatando alguma coisa aí. Nada é por acaso. Então, assim, a gente como igreja, a gente precisa ter um olhar espiritual sempre alerta, sempre com os olhos bem realmente com discernimento espiritual, entendeu? Por isso que é muito importante, cara, o discipulado, por isso que é tão importante, como a gente falou aqui, né? A base familiar, o ensinamento cristão. Então, a gente não pode abandonar essas práticas. A gente não pode abrir mão disso. A gente não pode chegar na universidade de bobeira, né? Isso aí, sem saber. A gente estudou muita coisa no passado. Eu acho que o inimigo criou umas mentiras, né? Dizendo que política andava distante de religião. Mas Deus é político. Ele, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Ele queria que os seus servos estivessem governando. É tanto que ele bota José como governador do Egito. José, Daniel como também um governador. Você vê o rei Davi era o quê? Governante. Ele liderava todo Israel, ele governava. Ele conseguiu subjugar várias nações para poder ele estar ali governando. Então, você vê que sempre Deus colocou os seus servos naquela posição. Então, será que a gente que fez isso? Então, a gente não consegue chegar na universidade e ficar ouvindo um monte de coisa se você não estiver preparado com a Bíblia, que é a primeira coisa. E sabendo onde você está inserido na sociedade, você vai ser manipulado. Você não sabe o que é revolução bolchevique, você não sabe a cortina vermelha, cara, você não sabe o que é Guerra das Tesouras. Conhece a história. Você não sabe o que é a Revolução Francesa, você não sabe onde impactou a Revolução Francesa. Você não sabe o que é nada, meu irmão. Então fica olhando, que juventude é essa, né? A gente tá aqui, jovens, conversando sobre você ser um ser político e saber onde você tá inserido. Uhum. A gente tem que ler um bocado, a gente tem que parar e dizer, meu irmão, será que eu tô largado ao vento, ao próprio vento, ou ao léu? Não, a gente tem que estar bem informado, senão você vai ser colocado dentro do bolso. Exatamente. Ou dentro de uma latrina. Até mesmo para você ter um respaldo para você conversar, debater. Sim. Porque sem argumento você não tem como ganhar nenhum debate.